Maravilha, maravilha, Neto. A tua fala assim me trouxe infinitas perguntas aqui, assim, né? Muitas inquietações. Eu estou tentando aqui objetivar, na verdade, ou tornar mais proveitoso aqui, escolher para tornar mais proveitoso mesmo esse nosso encontro, porque são muitos cenários que a gente pode considerar, e eu te confesso que é uma coisa que, de certa forma, me assusta aqui. Tu me perdoa, mas eu vou fazer essa primeira pergunta aqui, tá? O educado Ah, seria o educado, mas eu não estou sendo uma pessoa educada, é só para não perder de forma alguma, Lani. fio da meada aqui. Em relação ao cenário que o Antônio nos trouxe agora, de pós-pandemia, a gente já tinha, né, aqueles números terríveis de desempregados, a gente já tinha uma situação econômica muito complicada, veio o Covid, eu acho que fica até difícil a gente pensar no que é que vai, como estaremos depois, né? E eu acho que uma grande curiosidade nossa é em relação aos empregos do futuro, porque a gente passou por o fenômeno que a gente chama, né, de uberização, que na verdade é a total precarização das relações de emprego, né? Ainda hoje eu vi num jornal local aqui uma entrevista com, acho que uma juíza do trabalho, e ela aconselhando que os entregadores se reunissem em sindicatos, e aí eu achei isso interessante, sabe, Neto? Eu falei, olha só, né? A coisa roda, roda, roda e acaba ali, porque de fato eles têm direitos assegurados pela legislação, mas eles não têm nenhum órgão que os represente, que seja tipo, né, que seja uma coisa estruturada, digamos assim, que lute, né, que seja a voz e etc e tal, e foi nessa linha o comentário que ela fez, a orientação que ela deu, e aí eu penso muito, Neto, eu queria te ouvir um pouco em relação a isso, no nosso futuro, não é no futuro longo, mas no futuro a curto prazo, quais serão, se é que você visualiza também, né, eu sei que você não é vidente e tudo, mas contando com a tua experiência, lógico, com a tua leitura, de como é que vai se dar esse mercado, porque o que a gente tem bastante hoje, eu acho que é uma herança maldita da história da pátria educadora, é um monte de gente que conseguiu um diploma, né, de uma universidade, muitas vezes está totalmente endividado, porque essa foi custeado, né, o ensino foi custeado, o estudo foi custeado com o FIES, no programa FIES não tem como a gente disfarçar, era o FIES, não conseguiu se formar, mas não foi absorvido pelo mercado de trabalho, já naquela época, a gente ainda estamos antes da pandemia, né? Ficou endividado, ou seja, uma boa parte desse grupo que compõe, que está aí no SPC e no Serasa, que o Ciro tanto fala, são essas pessoas, né, que estão ali negativadas, ou seja, foi criado uma arapuca, uma verdadeira arapuca, não foi só uma arapuca financeira, foi uma arapuca profissional também, porque muitos desses cursos são totalmente duvidosos. Então, assim, a gente tem uma boa parcela da população que se enquadra, né, tem esse perfil, mas tem um curso superior, conseguiu estudar, hoje está se virando, quem está né, muitos motoristas de Uber que a gente conhece, né, porque precisa sobreviver, então né, abraçam ali o que tem para ser feito, seja como o Antônio falou aqui, que é aquele que vai te carregar o caminhão ali, seja o que for, né? O brasileiro tem essa história do não desistir nunca e tal, e vai pegando o que faz, ou o que aparece para sobreviver, né? Se arrisca numa pandemia, porque é uma questão de vida mesmo, ou de morte, né? A pessoa que abre o próprio negócio ali, ela entende. Eu estava vendo o Globo Repórter, eu acho que ontem, Profissão Repórter, que estava falando a esse respeito, e o pessoal estava dizendo, olha, eu sei que eu estou correndo o risco de morrer, mas se eu não abrir aqui a minha lanchonetezinha aqui, eu não tenho o que comer. A repórter foi com o cara lá, eu consigo funcionar lá na sua casa, na sua geladeira? Pode. E ele foi e abriu lá para mostrar a ela da situação que ele estava, né? E aí a gente multiplica, porque aquele, né, foi um exemplo de quantos milhões. Então, nesse cenário, digamos que pós-pandemia, em 2023, que a gente ainda vai com o ritmo da vacinação que a gente, né, ainda vai estar num cenário, acho que de pandemia,
Quais serão, né? O que é que tu acha, o que é que tu considera que vai acontecer em relação à empregabilidade, sabe? Eu lembro que em 2018 Ciro falava muito em reativar os postos de trabalho da construção civil, porque é um tipo de indústria né, que aceita muita mão de obra, então teria muita obra parada e aí teria como né, aproveitar essa mão de obra. E aí, para esse futuro próximo, o que é que tu vislumbra que vai acontecer? O que é que pode acontecer que a gente possa dar uma esperança para o nosso povo, né, nesse sentido? Eu começo dizendo que a esperança é Ciro, né? Por isso que a gente está com o dever da esperança. Olha, isso já ocorreu no mundo, né? Se você lembrar o crash de 29 nos Estados Unidos, né, que acabou a economia, assim, de uma hora para outra, de um dia para outra, estourou a economia americana. E aí, um pensador, John Maynard Keynes, um país profundamente liberal, contra a intervenção estatal, que a Constituição americana assim preconiza, diz, olha, aqui para começar o jogo é o seguinte, vai uma frente de trabalho abrindo buraco, vem outra frente de trabalho tapando o buraco. Aí a gente remunera isso, esses caras começam a comprar e a roda virtuosa da economia volta a girar e daqui a pouco ele vai absorver dessa mão de obra para cá. O Brasil é muito abençoado, né? Os países centrais, eles já resolveram a maioria dos seus problemas de infraestrutura. Então você vai pegar nos Estados Unidos, provavelmente o problema de déficit de saneamento básico deve ser bem residual. Em qualquer país central você vê isso. Os países do terceiro mundo, infelizmente, não. Mas imagine o Brasil. Você tem 40% ou 50% do Brasil não tem saneamento básico. Isso, imagine você, o Estado vir e investir pesadamente em saneamento básico. O quanto de mão de obra ele vai empregar dessa mão de obra, que você acabou de falar da indústria da construção civil, que é uma mão de obra não qualificada, que automaticamente vai puxar as mãos de obras qualificadas para projetos, e aí a indústria nacional suprindo. O Ciro fala muito da construção civil porque não precisa de produto importado. Então é areia, cimento, é ferro. Você tem tudo aqui. Não precisa importar, não depende da importação. E também, aí ele fala das obras paradas. Mas eu estou pensando, as pessoas precisam começar a compreender o papel do Estado. O Estado vai ser o grande indutor da retomada do desenvolvimento e da geração de emprego no Brasil. Na medida que a roda virtuosa da economia, seja através dessas obras paradas, que são obras de infraestrutura muito necessárias, você pega São Paulo, a capital aqui. Como é que você pode ter 40 quilômetros de metrô? É um absurdo. Não é isso? O transporte público, quer dizer, é um absurdo. Então você precisa investir nessas obras, e aí o Estado tem que entrar. Nesse momento, retomar as obras que estão paradas, que são obras de infraestrutura enormes, que às vezes, por problema, e o Ciro, quando fez a transposição do São Francisco, você pode escutar a Marina, não precisa falar comigo, foi ela que, se não tem o pulso, a competência para o debate, a qualidade no debate, não sairia aquelas obras. E veja, infelizmente, aqueles companheiros que estiveram no governo depois dele não deram continuidade na velocidade com que ele vinha fazendo. Eu não sei se vocês dois já tiveram a oportunidade de visitar uma das obras ou passar perto de um dos corredores da transposição. Eu, uma vez saindo de Juazeiro, e eu fui para Piancó, o Vale Piancó, eu passei por um canteiro de obras que estavam fazendo a transposição. É de emocionar o coração. Então, é de emocionar o coração. Então, quando esse canalha, esse genocida vai inaugurar alguma coisa ali, e o povo grita que foi feito por quem foi feito, a ideia, o trabalho, a gente saber que aquilo vai resolver o problema. Além de gerar emprego, vai dar uma solução. Então, todas as obras de infraestrutura, elas têm duas grandes virtudes. Primeiro, o Estado tem um papel preponderante nisso, de investimento. Então, nós temos o investimento brasileiro está baixíssimo.
porque esses cabras fizeram uma caca muito grande lá, o governo Temer, quando fez a emenda 95, aquela emenda constitucional que congelou os gastos públicos por 20 anos. Quer dizer, num país que nasce 2, 3 milhões de pessoas por ano, quer dizer, só por aí você vai precisar de creche, escola, todas as coisas. Quer dizer, é um absurdo inenarrável. Acho que é o único país do mundo que faz isso. Pois bem, então obras paradas, investimentos em saneamento básico, o Estado vai ter que fazer isso. É aquilo que eles pregava lá para os Estados Unidos para fazer buraco, tapar buraco, a gente aqui não precisa fazer isso. A gente tem carência de obras de infraestrutura. E aí o Estado tem um papel preponderante para fazer isso. E dinheiro o Estado tem que ter, e ele vai ter. Quer dizer, dizer agora essa falácia, essa mentira, eu vou até mais profundo, essa canalice de que o Brasil está quebrado, quem tem 400 bilhões de reservas internacionais de dólares, se você multiplicar por 5, são 2 trilhões, não é isso? 400 bilhões, 2 trilhões de dólares. Só no caixa do governo tem um sem número de reais lá. E nós ficamos remunerando um negócio chamado sobra de caixa de banco. Você sabe o que é isso, não? Para você que está me ouvindo, que pode não compreender o que seja remunerar a caixa de banco, é o seguinte: você tem conta num banco, a empresa tem conta num banco, e durante o final da tarde, sobrou lá, você pagou suas contas, sobrou lá R$10. Aí você soma R$10 de todos os brasileiros que deixaram na conta bancária, que não é remunerada, que a sua conta corrente não remunera. O Banco Central pega um percentual disso como depósito compulsório para controlar o crédito no Brasil. Os demais, o Banco Central remunera os bancos, remunerando o dinheiro que é seu, que é meu, que são das empresas. Isso é um crime para dar dinheiro para banco. Alguma coisa está errada. É por isso que fica difícil, né? Quando o Ciro se surge e às vezes até fica angustiado e se expõe de uma maneira um pouco mais drástica, é porque não é possível aceitar que 50% do orçamento do Brasil é para o rentismo. Imagine você que está me ouvindo aí, uma boa, presta atenção, o Ciro fala isso todo dia. Você recebeu o seu salário no mês, só que 50% do seu salário ficou fora. Você vai vir o mês com 50%. Para todas as outras coisas da sua vida, que é o que ocorre com o Brasil. Então, eu estou arredondando para 50%, mas o ano passado foi 42%, que é quase 50%. Então, arredondando a sua pergunta, obras de infraestrutura, investimento pesado do Estado. Só Fernando Henrique acredita que um país como o Brasil cresce com investimento externo. Ele nunca aprendeu que capital não tem amigos, capital tem interesse. Não é isso? Perfeito, perfeito. Só ele mesmo para acreditar, né? Só ele. Oi, Ivo. Manda aí, Ivo, agora. Mais uma vez, Ivo, bem-vindo aí, boa noite e gratidão aí por topar estar aqui com a gente, dividir essa bancada comigo. Manda aí, você pergunta aí para o Neto. Deixa eu te agradecer aqui também pelo convite. Faz tempo que eu não venho aqui falar do seu canal e não por falta de convite, você é sempre muito generosa, mas por falta de tempo. Dessa vez foi possível e estar aqui e nessa oportunidade para te cumprimentar também pelos 3 mil inscritos no seu canal, que só cresce, todo mundo torcendo, todo mundo, a turma boa, toda junto com você. Então, parabéns aí. Ao Neto também é sempre um prazer ouvi-lo. Eu queria deixar aqui meu abraço fraterno a ele, especialmente pela perda da mãe e também pela amizade que ele tem da turma boa, que todo mundo gosta do Neto. Eu fico ouvindo o Neto, não só nesse momento... Correspondidos, a turma boa é correspondida, eu também amo a turma boa. É demais a relação do Neto com a turma boa. E eu fico ouvindo o Neto aqui, né, nessas explicações dele, parece que eu estou sentado numa sala, numa faculdade, sabe? Ouvindo um professor espetacular, aqueles que você fala no curso todo, quem foram os seus melhores professores? O Neto está dentre eles. Então o Neto fala bem, fala gostoso, ele te envolve, ele te prende a atenção, você fica lá ouvindo e tal. Então eu fico pensando, poxa, eu tinha algumas coisas para fazer, mas de repente eu nem preciso mais fazer, porque o Neto já vai dando um baile na gente, assim, vai saboando todo mundo, deixando a gente experiente nas coisas, aprendido do negócio, né?
mas eu quero cumprimentar o Neto aqui também, é um prazer estar com vocês aqui nessa bancada, e queria mandar um abraço também para a turma boa, para quem não está nos assistindo, lembrando que se você quiser conhecer um pouquinho mais do Neto, corre lá no Universo 12, no Twitter você pode encontrar nossos podcasts, @universo_12, ou no Spotify, é o podcast da turma boa, Universo 12. Lá, do ano passado, a gente teve a primeira temporada, foram 35 episódios, foi um sucesso, foi corrido demais, mas foi um sucesso. Um monte de gente da turma boa veio falar com a gente, conversar, e o Neto, a Laura também esteve lá, mas com o Neto eu acabei querendo conhecer um pouco a história dele, saber como ele chegou nessa área sindical, na militância, depois como ele chegou a se aproximar do PDT, hoje presidente do Diretório Municipal de São Paulo, da cidade de São Paulo, e depois, por fim, como o Neto se tornou esse querido da turma boa. Então a gente tem um papo lá que é nesse nível aqui, o Neto vai falando, você vai vendo as histórias que ele conta, impressionante. Corre lá no Universo 12, se você não ouviu, depois dessa live, corre lá no Universo 12 e procura o podcast que a gente gravou com o Antônio Neto, foi incrível. Eu quero crer também, viu, Neto e Laura, antes de fazer a minha pergunta, que eu quero crer que o nosso povo, o povo brasileiro, esteja acordando, sabe? Porque as barbaridades que a gente está vivendo, todo dia a gente liga o rádio, a gente abre a tela do computador num canal de informação, a gente escuta, vê num jornal, cada barbaridade que esse presidente tem falado e que tem feito, que a gente fica pasmo, a gente fala, não é possível que a gente está vivendo um tempo assim, uma época que o presidente comete crime um após o outro, e a gente não consegue tirá-lo, a gente não consegue dar um passo para frente para melhorar essa situação. Então eu quero muito crer que nosso povo está acordando. Eu tenho falado com algumas pessoas, pessoas que votaram, que até pouco tempo estava defendendo o Bolsonaro, e de repente já começa a ficar envergonhado, já estão me perguntando o que eu estou achando de tudo isso, e antes eles ficavam defendendo. Então eu quero crer que as coisas estão começando a tomar uma forma e que a gente vai melhorar muito em breve. O Neto comenta uma coisa aí que falou de tempestade, a Laura também, né? E eu concordo, viu, Neto? A gente está vivendo a tempestade e depois vem coisa pior. Mas eu sempre gosto de olhar para o lado positivo e dizer que todo temporal passa. Depois fica um certo estrago. Mas olha para a natureza. O temporal passa, a tempestade passa. E eu quero crer também que em 2022 nós podemos pegar um país devastado por esse temporal, mas o Ciro é uma pessoa competente, você, Neto, que certamente eu creio que já está ao lado do Ciro e estará, assim como a militância, apoiando o governo dele, quem sabe até participando diretamente, para reconstruir esse estado de calamidade e fazer o sol brilhar novamente sobre o nosso país. Então, essa tempestade, esse temporal, viu, turma boa, vai passar. Vamos continuar firme aí nos nossos ideais. E, Neto, eu não sei como é que está o nosso horário aqui, Laura, mas eu vou, acho que fazer uma pergunta só, porque o Neto já deu uma aula maravilhosa. Fica à vontade, Igor. Fica à vontade. Eu quero ouvir do Neto, aprender um pouco mais com ele sobre a sensibilidade humana, porque o pessoal que está mais ao centro, à esquerda, sobretudo à esquerda, a gente tem uma sensibilidade maior com a necessidade das pessoas. Quem está mais à direita é aquele tipo de pessoa que pensa mais em si mesmo, e eles não conseguem olhar além deles mesmos, né? Eles acham que todo mundo tinha que ser igual a eles, como se tivessem a oportunidade que eles tiveram, né? E não se coloca na situação de outro, não tem empatia de saber a necessidade do outro e ver o que o outro precisa. E recentemente eu vi uma entrevista da primeira-dama do estado de São Paulo, a Bia Dória, a esposa do governador João Dória, e falou uma coisa que me deixou assim extremamente chocado, né? Fizeram uma entrevista com ela e no momento estavam perguntando para ela sobre se São Paulo podia ter mais abrigos para moradores de rua, porque está crescendo muito o número de pessoas que não conseguem pagar aluguel, não têm o que comer e estão indo para as ruas, né? São Paulo sempre teve muito morador de rua, agora está tendo muito mais, porque as pessoas não estão tendo onde viver e o que comer, estão dependendo da ajuda das pessoas. Então perguntaram para ela algo relacionado a São Paulo abrir mais abrigos, e ela saiu com uma resposta assim, que está no UOL, né, para registro, e eu vou ler do jeito que o articulista colocou aqui. E ela respondeu a respeito disso, sobre a pergunta deles de o número suficiente de abrigos. Ela respondeu, tem abrigos para todos e são bons. O orçamento que o Estado de São Paulo passa para as ONGs daria para construir não sei quantos prédios por mês.
como se fosse muito dinheiro, né? Tira, mas ninguém pode mexer neles, senão todo mundo começa a gritar. Tira um prato de comida do padre Júlio Lancelotti para ver como ele grita. Agora, pergunta quantas pessoas ele tira da rua, o padre. As pessoas, diz ela, precisam voltar para a sociedade, as pessoas precisam tirar da cabeça esse assistencialismo. Eu fiquei pensando, poxa, ela já deu uma volta ali pelo centro de São Paulo, pela região da Luz, do Bom, então, as regiões onde as pessoas estão debaixo das marquises, dormindo no frio, agora estamos chegando. Já viu a necessidade das pessoas? Já viu a alta taxa de desemprego? Já viu o aluguel que se paga aqui na cidade de São Paulo, na própria periferia, né, para saber se um auxílio emergencial que seja tem condições de pagar um aluguel? Não tem. E aí essa insensibilidade. Por outro lado, o padre respondeu, né? Foram perguntar para ele disse, eu perguntaria com todo respeito à senhora Biadória, quantos empregos a senhora oferece? Quantas casas estão disponíveis pelo Estado para alocação social? E quantas mulheres com crianças têm lugar para ficar e recebem proteção social? Ou seja, essa questão da assistência, eu sempre achei ela extremamente necessária para um país desigual como que nós temos. E nós estamos falando agora de um momento, nesse tema do Politicamente Interagindo, sobre o trabalhismo, sobre a geração de empregos para o futuro, que é o projeto que a gente tem junto com o Ciro Gomes. Nós já tivemos uma experiência no passado recente em que a gente atingiu o pleno emprego no Brasil, 4,8, se não me engano, de taxa de desemprego. Um número extraordinário, nunca visto na história do nosso país. 2015, janeiro de 2015. Janeiro de 2015. E eu tenho comigo que a geração do emprego, ela dá dignidade para a pessoa, para que a pessoa possa ter sua renda, pagar o seu aluguel. Ninguém quer ficar morando na rua, ninguém quer ficar necessitando de assistencialismo. Mas nós vivemos numa calamidade que esse momento nos impõe, que as pessoas precisam de ajuda. Agora, eu queria, dentro de toda a aula que você já deu, que você extrapolasse um pouquinho, que no momento em que a gente assume o poder e coloca em plano, em ação esse plano, com vários setores de desenvolvimento de áreas de gás, óleo, medicina, remédios, que vai fomentar e trazer geração de emprego, como, ao mesmo tempo, não permitir que as pessoas fiquem dependentes de uma renda, de um auxílio emergencial e dar uma preparação para elas. O Bolsa Família, no passado, foi um programa espetacular que inovou, que ajudou, que se tornou exemplo para o mundo todo. Num primeiro momento, ele acabou não tendo muita porta de saída, depois começou a surgir algumas coisas, né? Como o Pronatec, que as pessoas que recebiam auxílio, eles tinham benefício, por aí vai. Mas o governo saiu também, e a crise econômica veio vindo, e isso foi tudo assolado. Qual seria a visão para o futuro, né? Tendo um governo do Ciro, de geração de emprego, você já falou, e agora de dar dignidade para as pessoas deixarem de necessitar de um auxílio, de uma assistência, e tocar a sua vida em diante. Bom, você sabe que você citou a Bia Dória e o padre Lancelotti, né? Chegou a ponto aqui na capital, nós atingimos um teto, segundo a última pesquisa, de mais de 35 mil pessoas em situação de rua. É um absurdo. Na maior capital do Brasil. É o tamanho de muitas cidades, não é, né? Acho que tem, se você fazer o corte, acho que das 5.570 cidades do Brasil, acho que 5 mil não deve ter 35 mil. É o que a gente está falando aqui. Morre 3 mil pessoas da Covid agora. Quantas cidades acabariam com essas mortes no mesmo dia? O que ocorre? Eu queria fazer um comentário da Bia Dória e desses exemplares aí da direita. Eles não têm o mínimo de empatia. Você sabe que durante a campanha do Dória para governador, uma das propostas dele é que cada pessoa, cada família, pagasse para a escola pública R$100, né? Para cada filho. Então, quando você faz um debate com ele, vem com uma proposta dessa, todo mundo pode pagar R$100, né? Laura, não tem a mínima ideia do que ocorre do outro lado da rua da casa dele. Não tem.
Esse é um problema das pessoas. Inacreditável. É inacreditável. E tem pessoas que compram essas ideias. Né? É como agora a discussão do homeschooling. Quer dizer, eu acho que quando você for fazer educação, vai ser isso. É um absurdo achar que... Qual é o critério para você educar seu filho em casa? Como é que filho fica do filho do pobre? Que na pandemia, a maioria dos pais são analfabetos. Como é que eles dão suporte aos filhos para estudar em casa? Olha, e o Bolsonaro tem um discurso dele na Câmara que ele dizia que os filho do pobre vai para a escola para comer a merenda. Né? Não tem o mínimo de empatia com o povo pobre. Essa é a diferença. Então, as políticas sociais, você tem que mantê-las, mas também trabalhar para como você vai reduzir isso ao longo do tempo. Né? É óbvio que na pandemia, na crise que a gente está, aumenta o número de pessoas precisando. Num debate que eu tive com o Marconi outro dia, o Marconi propõe o seguinte: como é que o governo diz que não tem dinheiro? Então imprima dinheiro. Imprima, que é o que faz os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde que rompeu lá o Tratado de Bretton Woods, que uma boa pesquisa é isso, porque antigamente cada dólar tinha seu equivalente em ouro. Ó, vocês já ouviram falar do Fort Knox, que é aquele negócio cheio de ouro lá dentro? Era porque cada dólar, cada centavo de dólar, vamos falar assim, tinha o equivalente em ouro lá no Fort Knox, que dava o lastro da moeda americana. Aí chegou uma hora que a França falou o seguinte, acho que foi Jacques Chirac: eu quero trocar meus dólares pelo ouro. Não tem nada disso, não tem mais lastro. Então aquela moeda vale tanto quanto vale. Ela se tornou como moeda padrão internacional por causa do petrodólar, aquelas coisas todas. Mas imprima! Falar que o Brasil está com 90% de déficit, quer dizer, o déficit é de 90%. Ai, quanto tem os Estados Unidos de déficit? 1,5 vezes o PIB? Quanto tem a França? Quanto tem a Itália? Quanto tem o Japão? Só nós não podemos ter déficit maior que o PIB? No momento que a gente está vivendo, é para não resolver o problema do pobre. Eu não sou contra que 11 pessoas ou 20 pessoas ascendam aí para os bilionários brasileiros da revista Forbes. Eu não tenho problema com isso. Deus os abençoe, mas que não nos desampare. Então tem que ter para que o pobre tenha acesso. Então política social é importante para que você possa. E só que você tem que combinar isso. Como no começo havia uma combinação de a criança tem que ir para a escola, a criança tem que estar vacinada, tem uma série de coisas para que você possa, e ao mesmo tempo, ao dando educação, ao dando condições, você vai trazendo para o outro lado. As frentes de trabalho, nesse momento grave, tem que criar frente de trabalho. E as obras de infraestrutura que agreguem duplamente. Quando o Estado faz um investimento pesado, por exemplo, em saneamento básico, nós resolvemos 2 problemas da mesma coisa. Resolvemos o problema do saneamento básico, empregamos pessoas, é isso? Saneamento básico é saúde. É saúde. Você resolve o problema também da saúde, porque você diminui essas mortes prematuras por pessoas que se contaminam com a água contaminada, bebem água contaminada, não é isso? A mortalidade infantil diminui. Ou seja, você vai agregando as coisas. Quando você constrói uma ferrovia, quando você constrói uma estrada que faça escoamento da produção, você também está agregando 2 coisas. Você está agregando emprego para a construção daquilo e logo depois utilização para o escoamento da produção, reforma de portos, essas coisas todas. Então, a questão da construção civil, que não precisa de mão de obra muito especializada, mas você, com isso, também gera muita gente trabalhando e, ao mesmo tempo, a indústria brasileira, porque, volto a dizer, a construção civil tem tudo a ver com você sair do buraco, porque os produtos são brasileiros, você não importa. Você vai ficar importando cimento, não vai ficar importando ferro, areia, essas coisas todas para construir. Né? Você pode fazer tudo por aqui. E também pensar os cursos de curta duração, viu? Preparar para todas essas pessoas. Quando você fez uma frente de trabalho, você tira parte do horário da frente de trabalho e prepara essas pessoas, principalmente para jovens entre 15 e 29 anos que estão no nem-nem. Já ouviram falar dessa história, Laurinha, do nem-nem? Nem estuda, nem trabalha? Então você precisa começar a dar a eles também uma forma. E cursos técnicos, cursos de qualificação, para que eles possam fazer
E você sabe, uma pesquisa lá de 2017, 2018, estava 23% dos jovens na faixa entre 15 e 29 estava nessa situação do neném. Quer dizer, é uma coisa horrorosa. Então, eu creio que essa é a política que a gente fala no Projeto Nacional de Desenvolvimento, de uma política de adoção e melhoria e multiplicação, seja de creche informal, para possibilitar as mães de crianças de primeira infância ingressarem no mercado de trabalho, você vai querer organizando a sociedade. O que tem hoje, infelizmente, é o inverso disso. É a negação de uma política social, até por essa direita asquerosa, direita canalha, que diz, olha, isso é para viciá-los e não trabalhar. Por que ele vai querer trabalhar? Olha, o povo quer trabalhar. Então, faz um programa emergencial de empregos, né? Com ênfase aonde? Nas áreas de saneamento, construção civil, sempre com projeto em consonância, né, com política de estímulo para essas áreas, né? Porque o governo precisa aportar, precisa voltar a investir. O governo precisa... E aí também programas de capacitação. Como é que a gente vai tirar o povo da treva? É botando luz. Então, nós temos o Sistema S, que é um nacionalmente conhecido de qualificação, de promoção, de formação, não temos? Vamos utilizar isso para valer para essa imensa massa de povo brasileiro, para que eles possam, junto com as instituições federais de ensino, também complementar toda essa formação. Eu creio que essa, somada à política de crédito para pequena empresa, microempresa, para que eles possam também girar e aí ir agregando mão de obra, e você vai eliminando. Na medida que você tem desenvolvimento, por que em São Paulo, numa determinada época, era um camelódromo? Ou seja, a gente até brinca com essa palavra, né? Ou seja, todo lugar. A Paulista era infestado de pessoas na rua vendendo, porque não havia emprego. Na medida que você começa a desenvolver, começa a empregar, pois quando você falou de 4,8 de nível de desemprego no Brasil lá em 2015, as pessoas estão trabalhando. Se elas estão trabalhando, você diminui a miséria, diminui a pobreza. E agora você precisaria continuar com esse processo. O problema é que você vinha numa linha, daqui a pouco quebrou e não... Então, o Brasil quebrou, o Ciro 2, 3 vezes seguidas. Tem um crescimento, é o tal do V, né? Cresce. Então, precisa ter uma questão consolidada. Por isso que ele fala muito na questão de mexer nas coisas de maneira contundente. Ele coloca lá no projeto uma coisa muito interessante, a questão do equilíbrio fiscal do Estado, né? Para que ele possa, com base no equilíbrio, a proposta dele é que definir um marco que em 2 anos ele faria com que o Estado tivesse um novo equilíbrio fiscal. Mas aí teria que fazer a reforma fiscal, tributária, a reforma orçamentária, teria que fazer a gestão pública, modernizar a gestão pública para valer. Uma discussão muito interessante que a gente faz sobre o papel do Estado, o cara vem e fala assim, o Estado está muito grande, né? Tem aquele debate sobre ele com Constantino, uma vez, que ele falou, mexe aonde? Tira o quê? Faz o quê? Me dá... Acaba todo o ministério. Quanto eu economizei? Deu 1 milhão? Deu 1 bilhão? Não. Ou seja, eu pergunto para as pessoas o seguinte, você acha que a segurança está boa no Brasil? Não. Então precisa de mais segurança. A educação está boa no Brasil? Não. Então precisa de mais saúde. A educação precisa de mais... Ou seja, precisa de mais Estado. É o inverso do que eles estão propondo para nós do Estado mínimo. Nós precisamos de um Estado do tamanho que o Brasil precisa. Não é nem grande nem pequeno. Quando você confronta a quantidade de funcionário público no Brasil, é uma crítica muito grande ao funcionário público, que é o crime. Criticam demais, mentem sobre eles. Aí você vê que realmente perto da OCDE é metade do que a média da OCDE. Então os dados estão aí para todo mundo ver. Então, veja, nesse momento de pandemia e que o Estado tem um papel super importante, o funcionalismo público, da saúde, da segurança, da educação, são primordiais. O que eles apresentam para nós? Reforma administrativa, para destruir mais o Estado. Não, precisa acabar com o instituto do emprego vitalício, do funcionalismo público, da garantia de emprego. Eles querem aquilo que tinha no passado, antes de 88. Ganhou a prefeitura, ele manda todos os funcionários públicos embora e bota os apaniguados dele. Aí, quer dizer, não tem segurança, não tem continuidade, ou seja, está errada essa discussão. Ou seja, nós precisamos ter um projeto, e aí por isso que nós temos um projeto.
projeto nacional, que olha holisticamente. Essa é a virtude que nós temos. E para ter alguém que possa... A gente brinca, né? Você quer conversar do que com o Ciro? Ele conversa sobre qualquer assunto, né? Que é um homem que se prepara para as coisas. Então, para isso, para aquilo... Mas mesmo, ele não faz isso estanque, ele faz isso interligado, ele faz isso holisticamente. E é isso que é o PND. Por isso que a turma boa tem que ajudar a decantar o PND para os próximos dele, para os vizinhos, para os amigos, para as comunidades, para as escolas, fazer esse debate. Que você, Laurinha, está fazendo deliciosamente, que é uma conversa agradabilíssima. Você coloca aqui pessoas como o Ivo. Esqueci o nome do companheiro que discutiu lá com o Mário, que é o médico Márcio. Lá que também... Márcio. O Márcio, né? Márcio, que faz conversa, transforma a conversa num processo de interação em que você vai decantando os assuntos e depois amarram-se todos, porque a visão, esse projeto não é um projeto, olha, tem que ir só por aqui, não. Ele tem que ser, vou repetir a palavra, holística, ele tem que ser íntegro, total. E aí uma coisa está amarrada à outra. Não sei se... Claro que respondeu. É ótimo, né? É isso, Neto. Claro que você respondeu aqui, como o Ivo mesmo falou, a gente fica te ouvindo aqui falar com muito respeito, com muita admiração, né? Porque é uma pessoa que tem propriedade no assunto, e eu, assim, foi um convite extremamente acertado aqui de todos os que vieram, porque consegue transmitir, que era justamente o que a gente tinha combinado, né? Transmitir tanto com a linguagem muito simples, como exemplos muito claros, porque é isso que a gente quer de verdade, né? Que o PND, que se saia do mundo das ideias, né? De uma coisa tão distante, como você colocou ali, que era antigamente, quando o Ciro falava a respeito do Complexo Industrial de Saúde e tal, e hoje, como já é algo tão perto, tão próximo, tão palpável na vida das pessoas, né? Então, é isso que a gente está se propondo aqui, e eu agradeço aí os elogios, mas vamos lá, eu não estou conseguindo, eu só estou tentando, na verdade, articular, né? O mérito, na verdade, todo é de vocês que chegam aqui para tratar do assunto com essa propriedade que você está fazendo. E agora, deixa eu pedir ao Ivo o seguinte, a gente já está com o nosso horário um pouco adiantado, estourado aqui, e aí eu vou pedir ao Ivo para fazer uma segunda pergunta aqui para o Antônio, e vou complementar essa pergunta aqui, e essa vai ser a nossa pergunta de encerramento por este momento, para a gente não se estender muito, mas já tem um monte aqui engatilhada, e eu quero que vocês mandem mais para a gente preparar os próximos. Então, vai, Ivo, manda aí para a gente. Tem mais uma, então, rapidinho. Então, eu vou acelerar aqui. Vai. Vou aproveitar. Neto, outra coisa, relacionado à reforma trabalhista, que a gente teve a última com o Temer, completou recentemente 3 anos, a promessa era que aquilo flexibilizaria as relações trabalhistas, tiraria a burocracia e geraria mais empregos. A gente viu que isso não aconteceu, pelo contrário, fragilizou o lado mais fraco da história, que é o trabalhador, que perdeu vários dos seus direitos. E, por outro lado, e eu queria ouvir um pouco a sua crítica, e dentro disso, o que a gente talvez vá ter que corrigir no futuro. Por outro lado, eu queria te ouvir também a respeito de um outro lado que essa reforma acabou trazendo, que foi a diminuição de processos trabalhistas, né? Havia um número muito grande de processos trabalhistas e que às vezes se arrastava, e aí eles mudaram, que acabou até punindo um pouco o trabalhador, que quando entra com ação e perde, ele tem que pagar os honorários, e aí isso acabou desmotivando também. Mas, por outro lado, não sei se era uma indústria que existia, mas tinha, às vezes, um pouco de exagero, pensando nos empregadores. Havia um pouco de exagero dos empregadores corretos, né? Porque há muito empregador também que agia de má fé com a relação dos seus funcionários. Então, eu queria te ouvir rapidamente sobre isso, sobre as observações que a gente talvez vai ter que corrigir na reforma trabalhista, e se teve alguma questão positiva, se eu posso assim dizer, com a questão da judicialização, que afetava muito o custo das empresas em relação a isso.
O meu complemento aí nessa pergunta do Ivo também, Neto, tinha a ver mais com a legislação trabalhista, né, com a perda dos direitos aí dos trabalhadores que a gente observou, e aí como era o que era que você, enquanto sindicalista, como seria a tua observação disso para um futuro, sabe? Existe um ponto de equilíbrio, o que era que a gente teria que fazer para chegar nesse ponto de equilíbrio entre a necessidade de empregados e empregadores, sabe? Será que essa avaliação aí de Ivo estaria correta? Existia realmente uma indústria ali por trás dos direitos trabalhistas, sabe? Então, eu queria, sim, te ouvir nesse sentido. Que joia. Bom, é bom dizer que tem muita falácia nessa brincadeira, viu, Ivo? Muita falácia. Reduziu a ação trabalhista, porque, como você bem colocou, agora, se o trabalhador entra com a ação e ele perde, ele tem que pagar. Imagine você, um trabalhador que ganha um salário mínimo e mês, que quer cobrar horas extras, perder, como é que ele vai pagar? Não paga. E a justiça do trabalho, para todos vocês que estão me ouvindo, ela sempre foi a justiça do desempregado. Olha que coisa interessante. Porque se ele move uma ação contra a empresa, se ele está empregado, ele perde o emprego. Só no funcionalismo público, por força da Constituição, que tem estabilidade de emprego, ele podia mover uma ação contra o Estado, contra a empresa estatal que ele trabalha, que ele não perderia o emprego em função disso, para você ter uma ideia. Então, reduziu a ação trabalhista por causa disso. Porque, inclusive, agora, nós tivemos uma derrota muito grande no Supremo Tribunal Federal, que eles definiram que o indexador para corrigir as ações trabalhistas passou a ser Selic, que é uma falácia. Selic não existe. Né? Quem define, hoje em dia está abaixo da inflação, está 2,75 no ano, a inflação está dando 6 no ano, 6,40. Quer dizer, como é que você corrige? Não dá nem correção para o débito trabalhista. Então é mais barato para a empresa não pagar e deixar o trabalhador ir para a justiça. Os bancos sempre fizeram isso, porque era mais barato pagar multa e juro, correção monetária e juro do dinheiro da ação trabalhista, 10, 20 anos depois, do que pagar. Agora, a reforma trabalhista faz parte de um contexto neoliberal, que o Brasil era um dos poucos países que tem uma das melhores legislações trabalhistas. E as pessoas confundiam duas coisas. Uma coisa é a relação capital-trabalho organizada pela CLT, fruto da época de Vargas, que era a era Vargas, que saiu do nada de um país agroexportador ou agro só, ele para virar industrial. Então você precisaria criar a regulamentação do capital de trabalho. E montou uma série de legislação. A CLT, ele era só para dizer o seguinte, olha, como é que você contrata o cara? Se contrata desse jeito. Como é que você demite o cara? Se demite desse jeito. Como é que é a relação sua durante o trabalho? E aí você tem, só para organizar. E aí os caras diziam, não, tem uns caras malucos aí, Zé Pastor e outros tantos, dizem assim, o custo do trabalhador é 102%. Mas isso é reforma tributária, isso não tem nada a ver com a relação capital e trabalho. Então, veja, o Ciro fala muito bem, a produção é muito onerária, então a gente precisa reduzir os impostos da produção, então também vamos mexer na questão dos custos do empregado, porque você aliviando o custo, você aumenta. Né? O que precisaria fazer, ele fala o seguinte, acabe com as férias, eles querem acabar com aquilo que é mínimo. Eu estou usando agora, para discutir com o patronato, uma linha irônica, que o Ciro também está usando. Eu aprendo todo dia com o Ciro. Ele quer fazer para a economia, para o Brasil, as melhores práticas internacionais. Você já deve ter ouvido ele falar isso. Não é isso? E eu quero também, na relação capital-trabalho, as melhores práticas internacionais. Olha que coisa maluca. Porque você pega, eu sou representante dos trabalhadores na delegação do Brasil na OIT. Nós todos os anos tem a Convenção Internacional, onde são criadas as normas internacionais de relação capital e trabalho. Eu quero que aplique aquelas coisas lá. Não sei se vocês sabem, o Brasil é signatário, por exemplo, da Convenção 151 da OIT, que rege a relação capital e trabalho entre o Estado e o funcionalismo público. No Brasil não é aplicada. Veja você, às vezes você assiste funcionário público municipal fazer greve de 2 meses, 3 meses, para ser recebido pelo prefeito.
Então, é surreal o que a gente vê nesse país. E o patrão é a mesma coisa. Na pandemia, o patrão aqui quer que o cara trabalhe, né? Você tem visto eles fazerem passeatas exigindo o retorno ao trabalho. Aí você vê como é que é o transporte público. Você está feito gado indo para o matadouro, porque qual é a possibilidade de você aumentar a contaminação, a infecção? É você tendo o tal da exposição. Então fica uma coisa... A reforma trabalhista, então, é uma falácia muito grande, uma mentira. Foi só para precarizar. E o capitalismo no Brasil é o capitalismo mais burro que eu conheço. Veja você. O que rege o capitalismo se não for o consumo? Perfeito? Agora, se eu não tenho poder de compra, então eles querem achatar o salário dos trabalhadores, e aí diz, a empresa não está vendendo. Claro, um tênis, tem renda? Né? Não tem renda, não tem isso que Biden, vocês podem, procurem ler o programa de Biden voltado à negociação coletiva, receita sindical, todas essas coisas, porque ele diz o seguinte: precisa recuperar a renda do trabalhador. E a negociação coletiva entre sindicato e empresa, você faz com que você reforce segurança, saúde e medicina no trabalho, respeito às legislações, porque se depender, por exemplo, se eu tenho convenção coletiva e tenho lá um piso salarial. Se eu não tiver piso salarial e não houver uma legislação que garanta o salário mínimo, o patrão não paga nem isso. Ele não paga hora extra. Quer dizer, você... Então, mas a chantagem veio o seguinte: olha, para gerar riqueza no Brasil, dar condição para as empresas investir no Brasil, precisa fazer uma reforma trabalhista. E tiraram as condições. Ivo, eu vou te presentear um livro chamado Consenso de Washington. Eu não sei se você já leu, do Paulo Nogueira Batista Pai, o embaixador. Em 1989, a reunião dos países latino-americanos, aqui o Cone Sul, em Washington, por isso que se chama Consenso de Washington, em que eles deram uma orientação para os países de como fazer relação. Privatizar, criar uma moeda única em toda a América, ou seja, era o dólar, não tem que ter saneamento, empresa estatal tem que privatizar tudo, não tem que ter sindicato, não tem que ter direito à greve. Está no Consenso de Washington. Então, o neoliberalismo, ele vem, e aí, Laurinha, essa história, você falou empregabilidade, isso é um conceito horroroso que o neoliberalismo trouxe. Você precisa ter múltiplas funções para que, quando vai demitindo, você vai fazer várias coisas que todo mundo fazia. Sobrecarrega você tem mais possibilidade de fazer acidente, estresse, o cacete A4, para ganhar um salário de miséria. E aí fica aquela história, todo mundo encostando para a parede, para onde vem o facão. Então, mas a chantagem maior é dizer o seguinte: isso é para dar condições do capital internacional, dos capitalistas investirem no Brasil. Porque aqui tem muita legislação, tem muita ação trabalhista. Aí passou aquilo e vai gerar emprego. Não gerou. Aí fala, não, peraí, precisa mexer na Previdência. Aí sim vai gerar emprego. Tá? Aí faz a reforma da Previdência. Aí depois da reforma da Previdência, vem o cara e fala, não é isso, precisa fazer uma reforma administrativa. Aí daqui a pouco uma reforma tributária. Se você for ver essa reforma tributária, quem vai ser penalizado é o povo pobre, porque é a parte de serviço, a parte de consumo que está sendo mais tributada. Lá não fala de tributar rico. A gente usa exemplos simples. O menino que entrega pizza para você no seu apartamento, que tem uma motinho, 250, comprada, financiada em 40, 50 meses, sem ter nenhuma segurança no trabalho, sem ter garantia de nada, sem ter alguém bater no carro, na moto dele, ele cair, se machucar, ele vai ficar sem trabalhar e não tem receita, que ele só ganha quando trabalha, né? Aí ele paga IPVA. Aí os caras vão na praia, pegam o jet ski para cacete, não paga IPVA. São Paulo, você deve ter visto na televisão, tem a maior frota de helicópteros do mundo. Sabia disso? Podem pesquisar, Laurinha. São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo. Helicóptero não paga IPVA. Iate não paga IPVA. Barco não paga IPVA. É tudo para o rico. É como agora. Olha que vergonha. Vou
não tributar mais livro, porque pobre não usa livro, então eu posso... Vocês viram isso? Essa é a lógica desse capitalismo burro. Que para eu ter condições, eu preciso ter uma população. Nós temos 210 mil pessoas no Brasil. A população nossa está em torno disso. Vamos dizer, 150 mil pode ser consumidor. Se você não tiver renda, não adiantou nada. Você vai ter miséria. E aí fica uma elite, e quando eu digo elite, é para a gente ficar preocupado com o que eu vou dizer agora. 10% da população são 20 milhões. Se 10% nada afetá-los, são 21 milhões de pessoas que não tem problema. Não tem problema. Estão com problema agora e assinaram até uma carta aí do negócio da pandemia, mas não diz de onde vem dinheiro para fazer as coisas. Não aporta dinheiro para as coisas. Porque a água bateu na bunda. O hospital dos ricos, que é o Einstein, está fechando. Está lotado também, está não sei o quê. E eles chegam a ponto de comprar vacina a R$600 a dose, como fizeram em Minas Gerais, para se proteger. Ou seja, é tão egoísta, tão individualista, que dane-se o povo. Então, a reforma trabalhista entrou no bojo de acabar com todos os direitos. E vem trabalhista, previdenciária, administrativa e a reforma tributária, trabalhista, previdenciária, administrativa, tributária, que é para acabar com aqueles que mais precisam. Foi um erro. Criou 2 institutos, o trabalho autônomo com vínculo. Ou é autônomo ou tem vínculo. É um absurdo, é uma excrescência jurídica. E também o part-time, né? O cara pode trabalhar em várias empresas, aí o cara trabalha quando o patrão quiser, né? E aí ele não arrecada no mês o suficiente para pagar o INSS dele. Porque se ele não faturar mais de um salário mínimo, a empresa não pagará a parte dela. E aí ele precisa complementar. É muito louco isso. Por isso que eu quero... Veja, e esse governo fez pior, porque outros governos ameaçaram acabar. Fernando Henrique falava, precisa acabar com a Era Vargas. Vocês já ouviram isso? A USP foi... Já agora está mudando, né? Porque está entendendo Vargas como o grande construtor da nação brasileira, com visão de desenvolvimentista, né? Mas ele dizia, acabar com a Era Vargas. Esse primeiro dia acabou com o Ministério do Trabalho, o emprego. E botou tudo debaixo da economia. Vargas, quando criou, foi o primeiro ministério que ele criou, foi Trabalho, Indústria e Comércio. Esse, quando terminou, jogou para dentro da economia. Não tem nada... Ou seja, virou só mercantilista, só rentista. Essa é a grande verdade. Então, nós, né, assumindo o governo, uma das primeiras providências, que eu tenho claro que vai ser uma reivindicação de todos os sindicalistas brasileiros, é a retomada do Ministério do Trabalho. Segundo, não temos problema de discutir modernização da legislação trabalhista, não, mas não confundir. Legislação trabalhista, aquela que faz a relação capital-trabalho, como contrata, como demite, como se conduz ao longo de todo o seu processo dentro da empresa, com o que custa o trabalhador. O cara diz, ele custa 102%. Isso é reforma tributária. É outra reforma. Não tem nada a ver com a reforma trabalhista. E aí, vamos buscar as práticas internacionais. Vamos aplicar aqui as convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Eu não estou querendo que a gente vá assinar as convenções. O Brasil já é signatário. Tem convenção que o Brasil é signatário desde 52 e não aplica no Brasil. É um crime. Então, as denúncias que nós temos feito contra o Brasil na OIT são 2 convenções internacionais da OIT, que o Brasil vai para a lista dos países que não cumprem as convenções internacionais. São convenções de direito à liberdade sindical. No Brasil, você não pune prática sindical. A empresa pode fazer o que quiser. Tem um instituto jurídico chamado... agora fugiu o nome, meu Deus, a hora que eu vou falar dele. Interdito proibitório. Eu decreto uma greve na sua empresa, o Ministério Público ou o dono da empresa entra na Justiça e diz, olha, você não pode fazer piquete nem conversar com os trabalhadores menos de 500 metros da empresa. Como é que faz? Como é que eu vou convencer os trabalhadores, vou conversar com os trabalhadores? Ou seja, vamos fazer uma relação honesta, de iguais, porque o capital precisa do trabalho. E o capital, quando você tem uma empresa, ela tem um papel, vamos dentro da Constituição, o papel social das empresas. Não é só lucro, é social também. Então, eu creio que
Foi um grande erro. Começou com 7 artigos, se transformou em mais de 100 e poucos só para prejudicar os trabalhadores. E uma delas foi essa contra a Justiça do Trabalho, em que não tem justiça gratuita. Veja que coisa maluca. Mas só para finalizar aqui, Laurinha, prometo que é rapidinho. Quando veio a medida provisória 936 o ano passado, que dizia, olha, para reduzir jornada e salário, para que o trabalhador, a empresa possa se adequar e pegar uma parte do dinheiro do Tesouro para complementar o salário dos trabalhadores, existe um artigo da Constituição, que é o artigo 7º, que diz redução de jornada e redução de salário só mediante acordo ou convenção coletiva. Está lá no artigo 7, acho que é inciso 16 ou 26. Pois bem, nós fomos ao Tribunal Superior do Trabalho porque ele disse que a negociação é direto patrão-empregado. Né? Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal. Sabe o que o Supremo disse? Olha, em pandemia pode, você tem que flexibilizar a Constituição. Olha, na pandemia que precisava apertar a Constituição. Né? A disputa para finalizar, a disputa de 2022, mais do que um projeto nacional de desenvolvimento, mais do que um presidente com a competência, compromisso, honradez que tem Ciro Gomes, vai ser a disputa da Constituição de 88 versus a barbárie que estão implementando no Brasil. Turma boa, muita atenção nisso aí. Laurinha, me deixa só dar uma pinceladinha e eu já me despeço também. Não, fica à vontade, fica à vontade. Assim, pode ser. Neto, em 2022, quando a gente assumiu o governo, e você certamente foi o nosso ministro do Trabalho, né? Não. Concordo. Tudo isso. Não podemos pensar em cargo antes de ganhar a eleição. Vamos primeiro ganhar essa conversa. Não, mas a gente já elegeu já. A gente já elegeu, né? Nós podemos. Nós turma boa pode. É. Vocês que aí da liderança que tomam mais cuidado. Neto, agora, deixa a brincadeira de lado. Vou dar uma provocação aqui, você usa no futuro, se der, ou passa para alguém que for competente para isso. Quando você se tornar ministro do Trabalho, que o Ciro ganhar, crie uma medida, Neto, que crie empregos, favoreça a contratação de mulheres com emprego, com salário igual dos homens, e que se as empresas contratarem essas mulheres, o governo vai dar um complemento, vai reduzir impostos para a contratação das mulheres com filhos e de pessoas com vulnerabilidade social, moradores de rua. Tudo que for empresa contratar pessoas nessas condições vai ter uma ajuda do governo. Porque me preocupa muito, né, a dignidade das pessoas. As pessoas precisam ter o seu dinheiro, o seu trabalho. Então, né, nosso ministro, lá na frente do sol. Mas veja você, obrigado. Não, perfeita a sua colocação, só que esse é o artigo 1º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Não tem que ter salário menor para a mulher. As empresas que fazem isso, elas estão violando a Carta Magna. E por isso eu digo, esses caras, eles violam a Carta Constitucional, as convenções internacionais e as leis de trabalho. Tudo isso no mesmo dia. Laurinha, obrigado, Laurinha. Beijo. Obrigado, grande. Laura. Neto, obrigado. Minha gente, um prazer receber vocês. Por mim, eu continuaria essa conversa aqui. Isso vai ter que, esse encontro aqui vai ter que vai ter que acontecer, né, outras vezes aqui. Vou precisar me reunir com vocês outras vezes, porque é de fato um assunto extenso. Eu não quis modular ali o horário, porque é complexo de fato, né? A gente querer falar sobre a relação capital-trabalho, tudo que está envolvido, né? A parte tributária, como o Neto muito bem colocou, toda essa dinâmica dentro com a ótica, com a leitura trabalhista, realmente complexo. Então, não tem como responder, não tem resposta fácil para pergunta difícil, né? Então, eu não quis, de fato, modular ali nem o tempo de Neto, a fala de Neto, nem as nossas intervenções. Eu entendo que quem está assistindo aqui, às vezes, é bastante tempo, né? Quase 2 horas, então, mas o assunto é, de fato, complexo. Então, eu peço a vocês, o pessoal que vai nos assistir aí, que tenha paciência, ou que se não deu para assistir tudo de uma vez, vá e volte, né? Para a gente ir complementando. Mas, sobretudo, vocês lembrem de deixar aqui mais perguntas sobre isso que a gente levantou aqui, né? Ivo trouxe um tema muito bacana aqui, muito polêmico, que é essa questão do assistencialismo. Isso precisa ser muito bem trabalhado aí para ser bem compreendido entre as pessoas, né?
Mas eu sei que sim, que existe essa leitura, inclusive a outra coisa que ele perguntou, que é uma visão que o empresário geralmente tem muito do custo do trabalhador e aonde é que estaria o problema, né, e como é que resolve, que não é nem onde está o problema, na verdade, é como é que resolve, né, que não é cortando direitos trabalhistas que vai, então, a gente precisa aprofundar essas discussões, mas aí eu quero ouvir vocês, eu quero que vocês mandem aí no chat, mandem as perguntas, que a gente vai filtrar e vai fazer aqui o nosso encontro sobre emprego, geração de emprego e renda, ponto 2, né, 1.2, né, que são os próximos episódios. Neto, eu quero te agradecer um monte, eu falei com você ali da época da passagem da sua mãe, mas aqui também aceito novamente aqui o meu abraço, como o Ivo deixou para você, viu, é uma situação sem precedentes, sabe, a gente fica boquiaberto, fica sem palavras. Eu perdi uma tia em dezembro passado, também em condições semelhantes, né, e tudo, e de fato, é como você falou, sabe, parece que as pessoas precisam sentir o choque muito perto na sua vida, que é uma coisa que a gente não desejava para ninguém, né, não deseja para ninguém, mas talvez para despertar, para entender o quão grave é e o quão... gente, sabe, é com a gente, não é com alguém que está, sabe, que a gente não conhece, não, pode ser com a gente, né, com o pai, com a mãe, com o filho, e enfim, então a gente tem que se cuidar, eu peço muito aqui a turma boa, a gente, sabe, se cuida, para a gente voltar em Ciro em 2022, a gente tem que estar vivo, literalmente, sabe, talvez dar um choque dando na galera, sabe, porque eu entendo também que tem hora que cansa, tem muitas situações muito difíceis, a gente estava falando sobre segurança pública outro dia, num outro debate, questão de violência doméstica e as outras questões que estão envolvidas, né, dentro do conceito do fica em casa da pandemia. Então, são muitos problemas, né, muita coisa para ser, uma avalanche, na verdade, aqui, que a gente fica, muitas vezes atordoado, né, então, mas enfim, sinta-se abraçado aí, gratidão mais uma vez por você ter topado, né, tá aqui, por favor, volte aí, Ivo, você é um parceiraço aí, por favor, né, traga sempre aquelas entrevistas maravilhosas do Universo 12 aqui, que a gente adora, né, dos podcasts, tá? Eu sei que é muito trabalho para muita gente, né, aqui a gente se esforça bastante, né, repare, hoje, uma quarta-feira, quase 10 horas da noite, né, os expedientes oficiais estão encerrados e a gente está aqui ainda contribuindo, ainda, né, doando do nosso tempo, porque eu acho que tempo, mais do que saúde, é a coisa mais cara que a gente tem, né, então quando a gente doa tempo, a gente realmente está doando uma parte da nossa vida. Então, muita gratidão a todo mundo que nos assistiu até agora, quem nos privilegia com a sua audiência. Espero que vocês tenham gostado, que vocês interajam, se cuidem, né? Lembrem de deixar o like, de curtir, de compartilhar. Eu já expliquei aqui como é que funciona essa história na cabeça do YouTube. E eu espero vocês no nosso próximo Politicamente interagindo também na quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui no meu canal. Então, Ivo e Antônio, fiquem aí para a gente fazer a nossa foto oficial. Mas um beijo para todo mundo. Se inscreve no canal. Obrigado, Laura. Tchau, Neto. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Neto. Um abraço. Obrigado, Ivo. Forte abraço.